Sejam bem-vindos ao Tá Arrasando Juntos no carro. E a nossa primeira convidada é a doutora Válbia Cristine. Ela é Cristiane. Ai, perdão, errei. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. Ela atua na área de Gestalt, que inclusive eu fiquei me perguntando em casa, tá, que raios é Gestalt, que eu não sei. Pois é, né? Na verdade, quando alguém me pergunta qual a minha abordagem, eu costumo dizer que eu sou valbista. Né? Por quê? Porque eu tenho formação em Gestalt, mas eu tenho um TCC também, né? Eu gosto de existencialismo, de positivismo. Então, assim, a psicologia, ela tem muitas abordagens. E eu gosto de estudar todas elas, porque, na verdade, a que eu vou utilizar é o que eu percebo ali, na hora que eu estou com o paciente, que eu entendo que vai ter um resultado melhor para ele. Né? Mas, assim, Gestalt fala de uma melhor forma da vida. Né? Gestalt não é só uma abordagem da psicologia, e ela não tem uma definição pronta, né? Mas ela fala de uma existência, né, mais leve, mais tranquila, onde a gente passa por uma figura e fundo na vida. Então, nesse momento que eu estou aqui contigo, é minha figura, mas eu tenho um fundo que me define, e que ele é bem fluido, porque uma hora ele é fundo, outra hora ele é figura, né? Então, assim, eu entendo que quando a gente usa Gestalt, a gente escolhe uma postura de vida diferente, numa relação onde psicólogo e paciente, eles estão no mesmo patamar. Não existe um que sabe, né, e um que não sabe. Não existe uma relação de poder. Então, isso é que me encanta na Gestalt. Os dois nenhum deles se sobressai mais do que o outro. Exatamente. Então, tem algumas abordagens, né, que você tem um que sabe que vai interpretar você, sabe? E já que você falou de Gestalt, eu vou te dizer uma oração que é da Gestalt, que eu gosto muito, uso para minha vida. Que aí, um trechinho dela, que ele, de Frederico Pius, ele fala assim: eu não vim ao mundo atender as suas expectativas, e nem você veio ao mundo atender as minhas. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Se nos encontrarmos, será lindo. Se não, nada faz. É muito profundo isso. Profundíssimo. Né? Bastante profundo. Pois é, quem lê sobre a Gestalt se encanta. Porque a Gestalt está na arte, está na pintura, está na criatividade. Então, assim, quem lê se encanta. Eu fico encantado, assim, com a psicologia em geral. Mas, assim, se me perguntasse, tá, você faria psicologia, eu iria falar não. Porque eu acho que é tanto texto que, né? Existe uma pesquisa, né, nas faculdades boas, né, de psicologia, né, que hoje como um índice menor tanto assim, mas nas boas, né, faculdades, a pesquisa fala que um estudante de psicologia lê em média 200 páginas por dia. O quê? Desistir mesmo. Mas assim, o curso ele dá alguns nós na nossa mente, tanto que existe uma recomendação, sabe, que pessoas que, eu não estou dizendo que é sua questão, mas pessoas que têm questões de saúde mental mais severa não devem fazer psicologia, porque isso pode agravar a situação dela, porque a gente lida com muitas situações muito difíceis. Então, você tem que ter uma estrutura mental que lhe permita ter um suporte para lidar com essas questões difíceis, né? Não, e sem contar, né, que, tipo, saber separar o trigo do feijão, trigo, sei lá. É o joio do trigo que fala, né? Né, tipo, da área profissional, porque eu já vi psicólogos mesmo, tipo assim, amigos, né, que eles usavam a psicologia no seu dia a dia também. Isso que eu também não concordava.
O que é que... Assim, a psicologia no dia a dia, tipo, assim, de manipulação e tal, né? Tá. Porque assim, isso vai acontecer com toda a profissão, né? Porque assim, na verdade, quando você faz uso da ciência, você tem que pensar no bem coletivo, independente de que seja psicologia ou que poderia ser engenharia, né? Um professor, quando você faz uso da ciência, o que se fala é que você tem que ter um pensamento de coletivo, de serviço ao ser, né? Ao que é melhor para o social, né? Então, assim, o mau uso ele vai acontecer em todos os campos. E, infelizmente, a psicologia não fica de fora disso, né? Não é verdade, eu não tinha pensado nisso. Ó, eu separei essa pergunta. Olha só. Se o mundo fosse projetado para neurodivergentes, qual seria a primeira regra que mudaríamos? Olha, No seu caso. eu acho que o que a gente aprende com os neurodivergentes é que, em geral, eles vivem o que eles querem viver, né? E se o mundo seria até melhor, porque aí cada um iria fazer o que realmente lhe satisfaz na vida, né? Então, talvez as grandes questões da gente seja justamente a gente querer encaixá-los em caixinhas. E aí eu me pergunto assim, será que... E a gente também fica se encaixando nas caixinhas? É verdade. Porque nesse sentido a gente meio que se iguala, né? Porque quando a gente, né, ditos normais, tenta se encaixar nas caixinhas, é quando ele começa a adoecer também. Sim, já percebi isso. Né? Mas assim... E adoece real. Talvez até se a gente vivesse num mundo que tivesse isso, mas talvez esse mundo fosse até melhor e a gente aprendesse talvez eles lidassem melhor com os ditos normais do que a gente lida com eles no nosso dia a dia, né? Porque a aceitação era maior, eles não se importam tanto com o que você faz ou deixa de fazer, né? Sim, é verdade. Talvez até a gente pudesse encontrar novas formas. Não dá pra gente prever o que iria acontecer, mas assim, como eu gosto sempre de prever o lado bom das coisas, né? Então, eu acredito em... das minhas. Não só querer o lado bom, mas assim, mas a gente também tem que saber que tudo na vida tem dois lados, né? Não, com certeza. Não há um mal que não tem um bem, não há um bem que não tem um mal, né? Sim. Acho que é bem que por aí. É verdade. Se o cérebro TDAH fosse uma orquestra e o TDAH fosse o maestro, qual o ritmo dessa sinfonia? Eu acho que vai depender muito desse maestro, né? Da forma, da sensibilidade que ele vai ter no tocar desse instrumento, sabe? E acho que não seria uma única música. Eu acho que ia depender de onde ele está, do que ele está sentindo naquele momento, né? Mas uma das coisas, às vezes quando a gente fala em TDAH, a gente fala de uma forma muitas vezes negativa, né? Não tem TDAH. Mas eu tenho visto a minha trajetória, né? E eu gosto muito das pessoas, de atender pessoas que têm TDAH, porque eles têm uma criatividade muito grande. Tem explosões de muitas ideias, né? Muitas vezes eles não conseguem colocar em prática, confiar no seu taco. Mas eles são altamente criativos. Falando nesse assunto, doutora, existe TDAH que não é criativo? Quando você encontra um TDAH, e aí a gente fala normalmente, né? Eu costumo dizer que toda humanidade ela é burra, né? Já disse o filósofo. Mas quando você encontra uma pessoa seja TDAH, seja que ela tenha autismo, ou seja que ela não tenha nada, mas quando ela tem uma criatividade pouco desenvolvida, né? Isso está muito relacionado, muitas vezes, com um nível cognitivo
mais baixo. Entendendo. Porque o que que nos faz ser criativos, né? O que é a criatividade? A criatividade Posso achar mais alto ou mais baixo? pode, como você achar melhor. Tô achando tudo muito ótimo. Quando você usa da criatividade, você usa de mecanismos mentais fruto de diversas experiências e observações. Então, quando você tem um cognitivo mais reduzido, você não consegue fazer essas conexões para que a criatividade possa surgir. E isso independe de ter TDAH ou não. Mas, falando do TDAH, muitas vezes a gente vai encontrar isso numa pessoa que tem mais a desatenção, e junto com esse desse TDAH, ele pode ter uma baixa cognição. Porque se ele tiver o TDAH com altas habilidades, né? Porque ele pode ser hiperativo, ele pode ter altas habilidades, ou mesmo a cognição um QI dentro da média, a criatividade vai surgir mais, entendeu? Que é no caso, tipo, atletas mesmo, que são mais hiperativos, né? Como os outros que são mais criativos, mas é mais desatenção mesmo. Isso, porque a desatenção com o nível de inteligência mais reduzido, normalmente faz com que você tenha dificuldades acadêmicas, dificuldades de você acompanhar, entendeu? Dificuldades de você entender. Então, se você tem uma dificuldade de entender as coisas, então o processo criativo ele fica um pouco reduzido. Com isso, eu não estou dizendo que não possa ser estimulado. Aí ele precisa de uma assistência maior para a gente poder estar estimulando, e aí sim a criatividade vai surgindo, entendeu? Para ter o equilíbrio, né? Lembrando sempre que o equilíbrio não é um lugar que a gente chega, né? É como um horizonte. Você dá um passo, ele se afasta um passo, é um processo. Não entendi. Bom, vou agora dar uma pausa, né? Mas continuando a gravar, eu vou fazer uma brincadeira agora de bate e volta. Tá vendo como eu tenho hiperfoco para dirigir? Sim. A direção é às vezes eu saio eu gosto muito de explicar psicologia no seu cotidiano e na sua vida, né? Então, assim, mesmo pessoas que têm déficit de atenção e tudo, quando elas dirigem, é muito bom para elas dirigirem, porque isso força que ela tenha atenção. Entendi. Com isso, eu não estou dizendo que uma pessoa com déficit severo de atenção deva dirigir. Não é isso. Eu estou dizendo que qualquer pessoa que às vezes, né, se ela tiver no processo de dirigir, nós ficamos mais atentos. Por quê? Porque existe um risco iminente de um acidente. Então, isso força o nosso processo a estar bem. Sei que a pessoa esteja com uso de drogas, de algo, né? Aí dificulta mais. E se caso a desatenção for maior, também tem a questão dos estimulantes. Sim. Mas aí ela não está no controle. Entendeu? Entendi. Ela não está no controle da vida dela, independente dela dirigir ou não. Ah, sim. Entendi. Quando o índice é muito alto da desatenção, o próprio Detran, né, esse é um item que é observado e a pessoa não pode estar dirigindo. Porque tem um nível tolerável, né? Eu estou falando de uma situação que eu tenho a atenção dentro do nível na média, né, do suportável, e aí quando eu dirijo, muitas vezes a atenção melhora. E não uma pessoa que está bem abaixo e dirigir, né? Nada disso. Isso aí não pode. Tô entendendo. A senhora sabe que o Fiuk, ele é muito bom de dirigir. Qual o filho de Fábio Júnior? Que ele dirige. Como é que é o nome daqueles carros que. De Fórmula 1? Que tipo de Fórmula 1 que faz aquele. Sei, que eles têm agora o nome, mas eu sei. Shift, alguma coisa assim. Shift. Aí eu acho assim perfeito, né? Porque o hiperfoco dele é esse. Que é esse. Hora do desafio. Bom, a
brincadeira do bate e volta é o seguinte. Vai ter que responder um ou outro. Tudo bem. Não? Assim, Sem justificativa. Burger King ou McDonald's? Burger King. Verão ou inverno? Verão, com certeza. Dia ou noite? Dia. Eita, demorou aí. Praia ou montanha? Praia. Então tá no lugar certo. É. Mar ou lago? Mar. Filme ou seriado? Filme. Filme. Mas eu gosto de seriado também, não é filme. Trabalhar em casa ou fora? Fora. Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. É uma opção que eu não tomo normalmente, né? Aham. Mas das poucas vezes que eu tomo, eu prefiro a Coca. Boa. Netflix ou locadora? Essa foi eu que criei. E existe locador. E ainda existe. Ai, tá por fora, Netflix. Mas sabia que eu gostava de locadora? Porque fazia a gente sair de casa. Sim, e também você tinha uma assistência, uma pessoa que conversava ali, né? Você Interagia. pegava aqueles filmes e você olhava. Passava muito tempo também. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de acompanhar a evolução das coisas, a tecnologia, mas assim, Opa. eu gosto do contato, né? Hora do intervalo. Hoje vou mostrar pra vocês a Up Brinquedos. Eu fiquei chocado quando cheguei, sabe? É uma loja fantástica que oferece uma ampla variedade de brinquedos. Aqui tem opções para todas as idades e também neurodivergentes. A loja disponibiliza desde brinquedos clássicos até opções inovadoras, como jogos cognitivos e educativos, que ajudam no desenvolvimento de habilidades como memória, concentração e aprendizado. E tem mais! Ao fazer suas compras no site da Up Brinquedos, você pode aproveitar um desconto especial de 10% usando o cupom TARRA10. Esse desconto é válido para todo o Brasil. Então não perca essa oportunidade de trazer sorrisos e aprendizado para os pequenos a um ótimo preço. Não deixe de conferir as novidades e promoções dessa loja incrível. Tem uma pesquisa interessante isso. Tem uma pesquisa onde ela fala que psicólogo, né, ele não gosta muito dessas tecnologias, entendeu? Muito dessa coisa. Ele gosta do contato humano, entendeu? Não sabia. Então, assim, eu me identifiquei assim com essa pesquisa, porque de fato eu encontro apoio da tecnologia, sabe? Mas eu gosto mesmo, se eu pudesse, eu gosto de ir no banco, não gosto muito de ficar teclando. Às vezes eu falo com o meu gerente, porque eu gosto de falar com a pessoa. Às vezes hoje em dia tem uns números de serviços que só quer mandar mensagem, né? Aí eu falo assim... Eu acho horrível isso. Essa semana eu tava interagindo, né, com uma loja de iPhone e tal. Aí eu falei assim, eu gostaria de falar com vocês. Vocês podem me atender? Eu falei assim, pode falar por aqui mesmo. Eu falei assim, não, eu gostaria de falar no celular. Eu falei assim, não, mas a senhora pode falar por aqui, a gente responde. E eu falei assim, mas não tem nenhum outro número? Então eu posso falar. Eu insisti muito, eu acho que eu fiquei no tete a tete ali, umas 10 trocas de mensagem, até que ele resolveu me ligar. Aí eu provoco isso, assim. Meu pai tem muito disso. Ele não gosta de... Ele prefere ligar. E eu me organizo para poder ir até os locais, sabe? Do que comprar, fazer feira pelo supermercado, ou pelo WhatsApp, nunca. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que é difícil uma pessoa hoje em dia não ter usado. Eu nunca usei o iFood. Nossa, caramba. Nunca na vida. Vou te ensinar agora, tô brincando. Mas eu sei, tenho instalado. Mas eu não, eu tenho instalado, porque às vezes eu tô em algum lugar, ou às vezes minha filha, mãe, pede pelo iFood. Pelo iFood, vamos lá, a gente vai, compra. Às vezes até eu compro e vou comer em casa. Mas
E é difícil, né? Você achar uma pessoa que nunca usou o iFood de hoje, né? É verdade. Mas eu acho assim, eu acho isso muito massa. Eu fico feliz eu querer ter esse contato, sabe? Porque eu vejo muitas vezes, isso não estou generalizando, mas muitas pessoas que optam por fazer tudo pelo celular, elas se sentem mais só, entendeu? Ela não tem Também acho, concordo. Entendeu? Então, E aí, acaba que a gente se isola. Nós somos seres de contato. Isso mesmo. A questão de trabalho é essa questão do contato. Nós somos seres de contato. Interessante. Só para terminar aqui essa brincadeira daqui, viajar de avião ou de carro? Lá não pode falar, né? Então, avião. Não pode justificar. Café ou chá? Café. Android ou iOS? Que é o sistema operacional do celular. Android, né? Que é o iPhone, né? Não, iPhone é iOS? Isso. Então, iPhone. Tá vendo que eu uso a informática, ela não sou muito de entender. Cachorro ou gato? Cachorro. Piano ou violão? Violão. Olha, eu achava que ia escolher piano, sabia? Eu acho lindo o piano, mas assim, eu escolho o violão porque o violão, ele é mais acessível em todos os lugares. Você não pode carregar o piano, então o piano é limitante, eu acho. Sim. Que você só pode ouvir em determinado local. Quem carrega o piano? É verdade. Entendeu? Agora o violão não. Então você pode levar essa alegria do batuque, né? No violão em qualquer canto. É verdade. Só me lembrei daquele homem que levou pro mar, né? O piano, recentemente um homem pegou e levou o piano pro mar. Saiu na televisão, não. Saiu na televisão que o homem pegou e levou e botou num barco e tocou o piano no Shit. Foi. Foi um no TDAH, Rio, né? certeza. No Rio, aliás, no Rio. Foi um TDAH, certeza. Pois é. As pessoas se desafiando, né? E o último, Lady Gaga ou Katy Perry? Lady Gaga. Sou fã dela. Eu queria tanto estar no Rio. Bom, voltando às perguntas, né? A família, por exemplo, ela anda em conflito, né? O ideal seria a terapia para todos da família ou só para um, no caso? Porque às vezes um vai atrapalhar o outro. Tá entendendo? Atrapalha, mas também ajuda, né? Se a gente partir daquele princípio que eu falei, que não há um mal que não tem um bem, então tudo vai ter os dois lados. Então, assim, a terapia, ela é bom para todo mundo, porque o que se conhece funciona melhor, né? Obrigado. Eu costumo dizer assim, se a gente torce o pé à noite, no outro dia de manhã a gente disser eu não vou trabalhar porque eu vou no ortopedista, tudo bem, né? Nenhum chefe questiona isso. Mas se eu disser para o chefe, olha, eu vou chegar mais tarde, porque algumas coisas à noite me trouxeram preocupação, ansiedade, né? Eu vou procurar um psicólogo, você não quer trabalhar, né? Então, assim, a terapia, ela vai fazer com que você possa ampliar a percepção e poder depois afunilar. O que seria aquele afunilar? Seria a forma como você vai lidar com esse externo. Sim. Certo? Então, existe realmente situações em que a gente até chama a família para ver um entendimento maior. Porém, quando algum membro da família, né, ou todos os membros não quer, quando você faz, você consegue se preservar e lidar até com essa questão, entendeu? Então a gente consegue também chegar à família através de um dos membros. Então, por que você não vai obrigar a pessoa a fazer terapia, né? Sim. Porque senão não tem nem efeito, né? É
eu digo às pessoas quando são resistentes, às vezes quando chega um paciente que às vezes vai lá e me diz assim na cara grande, assim, eu não gosto de psicólogo, eu não gosto de terapia. Uhum. Né? Aí cá comigo, o que eu venho fazer aqui? Né? Sim. Mas não digo isso, né? Olha, repara, né? É. Mas às vezes eu digo também, né? Eu falei assim, mas então não tô entendendo, né? Como é que tu veio parar aqui? Né? Eu pergunto assim, como é que tu veio parar aqui? Quem foi que te indicou? Né? Aí ele fala, não, eu vim porque se eu não viesse, minha namorada, minha mulher iria se separar. Eu vim porque meu pai, minha mãe me obrigou. Então, aí eu sempre digo assim, então vamos fazer assim. Nós vamos fazer um trato, de fazer um contrato de 1 mês. Para que você possa experimentar. Aí depois de 1 mês, a gente senta, você vê se faz sentido alguns aspectos. Eu também tenho uma listinha lá. Eita, aqui tá fechado aí. Né? Eu também tenho uma listinha que quando a pessoa não sabe, quando vai ao psicólogo, tem assim, quando você deve ir ao psicólogo, né? Então às vezes eu leio essa listinha para ele, isso faz sentido, não faz? Vai falar assim, a gente vai fazendo um contrato de 1 mês. E aí depois de 1 mês, aí a gente senta. Se de fato você não quiser, eu que não vou te querer aqui. Já teve casos de tipo, ai, não gostei, tipo, se sair. Será que acontece muito isso assim na... Sai da terapia? Não, dos psicólogos, assim, tipo. Da gente E não se querer? não gostar? Sim, O que sim. acontece? A nossa profissão, ela prevê tanto para o paciente quanto para nós. Então, existem algumas questões, algumas demandas, ou mesmo energias, Uhum. né? Digo demandas / energia, porque a demanda seria, por exemplo, já aconteceu, não comigo particularmente, e assim, desse tópico de demanda, não muito, mas, por exemplo, às vezes, um psicólogo pode estar num processo de separação difícil, porque ele é humano como qualquer pessoa, e às vezes atender uma pessoa que também está num processo de separação difícil, aquilo mexa muito com ele. Então ele prefere naquele momento ele não fazer uso disso. Nossa, Certo? que legal. Sabe isso? Porque também é curiosidade de muita gente aí, né? Então, às vezes, por exemplo, mas é muito de pessoa para pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que foi abusada não quer trabalhar com a dinâmica de abuso. Outras vezes, por ter sido abusada, eu quero trabalhar porque eu quero ajudar outras pessoas. Então, assim, é muito subjetivo, né? Uhum. E também tem a questão, às vezes, já aconteceu algumas vezes comigo, de eu atender uma pessoa e a energia comigo ser tão forte que quando eu termino o atendimento, eu pareço o bagaço da cana. Nossa, Aí essa então, pessoa eu não atendo mais. Nossa, mas chega assim e fala. Que a gente tenha, não, nem fala mais, é uma coisa de você perceber. Sim. A Tipo, gente ela não vai voltar. Não, ela quer voltar e eu que não quero, porque não me fez bem. Se eu atender, eu vou adoecer. Caraca. Entendeu? Uhum. Então, do que pese que a gente tem mecanismos de postura nossa que inibem um pouco isso, entendeu? Uhum. Só que aí eu vou ficar na sessão tanto quanto travada, porque eu vou estar me protegendo. Entendi agora. Então eu quero ficar leve na sessão. Então eu prefiro encaminhar, porque e aí eu registro assim, às vezes aquela energia é comigo, com a outra colega, a combinação dá de boa, entendeu? Isso vai depender muito. Então, aí quando eu percebo isso, aí eu faço encaminhamento. Uhum. Também não preciso falar com a pessoa, porque isso não é um defeito, né, da pessoa. Uhum. Pode ter sido até a minha que não combinou com a dela, e não necessariamente a dela com a minha, né? Sim. Então tem isso também. Interessante. Porque isso, tipo, as pessoas não falam, o psicólogo não fala muito. Por isso que aí eu pensei, vou perguntar. Interessante. Porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que dar conta de todas as demandas que vêm. Então, o psicólogo ele cuida do outro, mas ele tem que cuidar de si, saber das suas limitações. Porque senão ele vai somatizar e ele vai adoecer. Não gosto daquela coisa de dar o peixe, sabe? É algo que me incomoda muito, assim, a questão de dar o peixe. Gosto de ensinar a pescar.
Boa. né? Gostei. É, Vou até não gosto. tentar não esquecer dessa frasezinha. Gostei. Porque senão fica uma moleza demais, né? É porque é uma falsa ideia de ajuda. Você está provocando, está contribuindo para uma dependência, né? Então eu gosto de ensinar a pescar. Mas, Porque aí a gente tem que buscar a nossa independência, a nossa autossustentação, né? Não. claro. Sim. A independência. Você tem que ser responsável pela sua existência, Ah, entendi. né? Então não está dependendo das pessoas. Sim. Porque se eu tenho capacidade para ter autonomia e eu estou sendo dependente, eu estou sobrecarregando alguém. É verdade. Eu estou sobrecarregando alguém, porque eu tenho que trabalhar para mim, por você. Se você pode trabalhar, É verdade. porque se você faz sua parte, eu faço a minha, a gente vai ter lazer, a gente vai conseguir, não vai ficar uma pessoa mais cansada do que a outra. É semelhante quando você trabalha numa repartição, que tem 6 pessoas, só uma trabalha certíssimo. É. Fica super carregado. Quer dizer, e quem está usufruindo tá bom, né? Mas se Sim. você acha bom sobrecarregar o outro, eu acho que é um pensamento meio invertido, eu acho. Sim. É verdade. Por acaso, a terapia pode demorar mais de 1 hora? Quer dizer, mais do que 50 minutos? Na verdade, não existe tempo em relação à terapia, né? Não existe um tempo estabelecido. Ela pode ser 10 minutos, né? 10 minutos? Ela pode ser até 10 minutos, um tempo menor. Aí você diz, opa, em que situação isso? Oi, tudo bem? Tá, tchau. Não, aí quando é um tempo menor, normalmente são crianças pequenas. Ah, Entendeu? entendi. Então são crianças pequenas, às vezes quando é muito hiperativa, você não consegue que aquele paciente manter a atenção dele. Então também não faz sentido mantê-lo ali, certo? Então o tempo vai depender do tempo que você consegue. Se você consegue 10 minutos na atenção ali plena, tudo bem. Se você percebe que ele não consegue, então muitas vezes é melhor você dar uma pausa ali e fazer um outro dia. E você vai ampliando aos poucos. E há situações em que a pessoa está muito precisando falar mesmo, ela está muito cheia, então assim, já aconteceu de ficar até mais do que 2 horas com a pessoa, entendeu? Mas não é o comum. Mas isso por quê? Porque vai depender da demanda, vai depender, por exemplo, se aquela pessoa é uma pessoa que está numa situação toda delicada de vida sem sentido, uma questão de suicídio, né? O importante é que você deixe aquela pessoa, eu tenho isso para mim. Uma pessoa que entra no meu consultório, eu tenho que deixar ela sair melhor do que ela entrou, né? Ou mesmo em uma situação em que eu veja que ela vai conseguir processar as coisas. Às vezes a gente só processa depois. Né? Mas a pessoa está em Leva harmonia, um tempo, né? Mas Tipo, durante a semana. eu não posso deixar. Já aconteceu, por exemplo, eu atender uma pessoa e uma sessão não ser suficiente para que a pessoa emocionalmente fique bem. Ela não estava bem emocionalmente. De eu sair de dentro do consultório, ir à recepção, falar com o paciente seguinte que eu estava numa situação delicada, se ele se importaria de esperar ou mesmo de trocar, de vir um outro momento por eu estar num atendimento de urgência, entendeu? Caramba, interessante. Então, assim, esse tempo, ele é muito relativo. Ele do que pese que às vezes, tem colegas que às vezes falam assim, acabou o tempo. Né? Às vezes eu ouço essa reclamação de algum paciente dizer assim, eu estava falando e tal, e ela disse, acabou, vai embora. Meu Então, Deus. você tem que fechar um pouco aquilo, sabe? Até mesmo de poder dizer, se for uma coisa que você identifique, que ela quer falar, mas o tempo chegou, mas você vê que não é uma coisa que pode esperar, eu posso às vezes eu digo assim, eu falo assim, olha, eu gostaria muito de continuar contigo nesse momento,
né? Mas vamos fazer o seguinte, a gente pode estar marcando uma outra sessão amanhã, se você tiver disponibilidade, porque eu gostaria muito de continuar ouvindo, né? Mas nesse momento eu tenho um outro paciente que também tem uma urgência, então eu tenho que buscar essa compreensão também, né? Caramba. É interessante ouvir essas coisas também, assim, que, né? Assim, não divulgam, não falam muito por aí, né? Sim. A segunda pergunta, repare, segunda pergunta. Se o Cérebro TDAH fosse uma série de Netflix, ela seria parecido com Black Mirror ou The Office? Olha, eu não sei, viu? Eu acho que ela poderia ter um pouquinho dos dois mesmo, né? Eu só sei que essa série, que já existe algumas séries voltadas para o TDAH, né? A gente se identifica muito com os comportamentos do TDAH, seja de identificar para a gente ter, seja do que a gente gostaria de ser. Eu não vejo nenhum problema da pessoa ter TDAH. Entendeu? O problema está quando a gente não consegue gerir aquilo que a gente quer gerir, né? Mas eu acho que teria um pouquinho de cada coisa. Ia ter, como todo TDAH, né? Os altos e baixos. Sim. Boa. Deixa eu ver, eu acho que já tá no final das perguntas já, viu? E o tempo, já pra voltar. Hora do desafio número 2. Agora vou fazer uma outra brincadeira e a senhora vai ter que responder, viu? Responderei. Só que vai ser diferente. Está higienizado. Vai ter que falar com um lápis na boca. Isso é tranquilo pra mim. Ah, é? Porque eu faço isso sempre. Olha só, sabia que eu também faço na hora de gravar. Né? Eu faço muito isso. E essa é uma atividade legal. Que eu também passo para os pacientes, né, na reabilitação, porque ajuda, seja para falar palavras difíceis, seja ajuda para... Pode tirar, pode. Não, pode tirar. Tirar? Para palavras difíceis, mas também ajuda para o emocional. É mesmo? Ajuda Emocional, não sabia. Porque mas não era assim que é para todo mundo, né? Sim. Mas, por exemplo, algumas pessoas, quando elas ficam muito emocionalmente abaladas, elas têm um certo travamento da musculatura ao redor da boca, né? Então, que ela gostaria de falar, às vezes não consegue falar e tal. E aí ajuda a... Que fica meio fraco, né? Aí ajuda. Que massa, tá. Lá vai. Qual seria o diagnóstico psicológico para alguém que assiste séries inteiras em um final de semana? É para responder com isso na boca? Eu particularmente não vejo nenhum problema de uma pessoa assistir série inteira no final de semana. Não acho que isso por si só mereça um diagnóstico. Boa. Deixa eu ver. Tá. Outra. Se o Terra fosse um superpoder, qual seria o poder mais intrigante que ele daria a uma pessoa e por quê? Se fosse um superpoder... Isso. Aqui tem Terra, mas aqui também pode ser TDAH. Um poder que uma pessoa com TEA Superpoder. teria de conseguir se isolar e estar bem com isso.
porque eles não se sentem. Eles se sentem bem. Uhum. Ah, entendi. Quem tem TEA necessita de ter um mundo particular. E eles se sentem bem nesse mundo particular, Eu não sabia que o TEA né? era Em assim. geral, Que né? ele precisaria ficar sozinho. eles precisam. Você pode tirar? Pode tirar. Eles precisam desse mundo particular para ele conseguir retornar para o mundo externo. Aham. Mas se a gente parar para pensar, todos nós também, em algum momento, a gente tem, é como se dissesse assim, me dê um tempo, eu comigo mesmo, não é verdade? Só que, em geral, quem tem ideia, esse tempo ele é ampliado, entendeu? Ele é maior. E quando você tenta, às vezes, tirar ele desse mundo particular, alguns ficam até agressivos. Ah, Entendeu? entendi. Nossa. Eles gostam Eu tô de me estar vendo nesse um mundo, pouco. né? Então, quando eu tô aqui com as minhas coisas, com os meus pensamentos, ou mesmo não fazendo nada, aí você quer que eu vá para esse mundo, assim, né? Então, assim, Claro. muitas vezes isso é incômodo. Mas, assim, eu entendo perfeitamente, porque às vezes, eu não sei, assim, por exemplo, você tá, assim, meu mundo particular é muito banheiro, por exemplo. Né? Olha, eu tô fazendo aqui uma confidência, assim, né? Mas, por exemplo, no banheiro, às vezes até no que chama no trono, né? Por exemplo. Aham. Aí eu paro, eu fico pensando na vida, nas coisas. Então, e às vezes aparece alguém, já dá um susto. Então, mas quem não eu tô aparecendo agora? Não é? Então, aí às vezes aí como eu já tomei alguns sustos, assim, aí às vezes quando eu falo, eu quero dar uma parada, assim, e ficar eu fecho a porta do banheiro, Uhum. né? Porque eu quero ficar no meu mundo particular naquele momento. Então, às vezes eu fico muito assim, no banheiro. Nossa, que legal. Não sei se tu... Eu já ouvi falar muita gente vai pro banheiro mesmo. pra eu sair um pouco da gosto de ter um realidade. livrinho ali, então, Aham. às vezes eu... Que legal. É bom saber disso. Porque às vezes até o quarto, né? As pessoas, tipo, vai incomoda, né? Não, banheiro. porque às vezes você para, você fica ali, às vezes você fica... eu não sei se é uma questão do... Às vezes quando... sei lá, às vezes você vai fazer... Aí demora um pouquinho mais. Vai fazer o quê? Número 2, né? Ah, sim. E aí demora um pouquinho mais, né? verdade. Então, assim... E eu acho que aí a mente tem que se acomodar. E aí Aham. você começa a pensar em coisas que não estavam ainda no script para ser pensado, sei lá, né? É verdade. Eu só sei que, tipo, no chuveiro é onde eu tenho as minhas maiores ideias saem no chuveiro. Né? Engraçado, né? Porque relaxa também ali, né? Mas tu toma banho demorado? Olha, às vezes eu me perco. Né? A maioria das vezes eu me perco. Aí você vai no mundo particular. É. Ó, e pra terminar, tem essa última pergunta, que é, que inclusive já estamos chegando no destino final, peraí, vendo se eu não vou atropelar ninguém. Se a mente humana fosse um software, qual seria o bug mais comum que você consertaria? Bug que eu consertaria? Pera, Olha, eu não sei se eu entendi bem a questão. Né? software é tipo... Não, eu entendo o software, mas assim, eu entendi um pouco a questão do bug, né? Mas assim, trazendo o meu entendimento, sendo um software, o que é o bug? Seria eu paralisar, né? Eu tenho algo que paralise, não é isso? Isso, Fosse isso. forte que me paralisar. Então, assim, para mim, pessoalmente, o que me abala mais forte é a justiça, entendeu? Injustiça. Nossa, eu sou muito assim também. Então, a justiça para mim é isso. Mas eu observando assim os atendimentos, né? As pessoas são muitos anos de praia, de consultório e tal.
eu observo que para algumas pessoas, às vezes é a traição, é a morte de pessoas queridas, Sim. às vezes é a perda de um emprego. Então, assim, eu acho que não tem um que vai ser mais forte para todos. Vai ser mais forte para aquela pessoa especificamente. Tô entendendo. O bug. Eu acho Tô que vai entendendo. ser assim, para mim é a injustiça, é a ingratidão, entendeu? Porque assim, eu acho que a gente tem que ser grato, né? Então a pessoa te dá uma mão e depois você não ser grato com ela, eu acho que isso não é muito complicado. legal, né? Porque assim, como é que fica dali para frente? Sim. Como é que eu vou investir em você se eu fiz todo o investimento e tal, e aí você né, é ingrato comigo? Vamos fazer o que daqui para frente? Né? Então eu acho que isso seria isso Sim, né? seria. A pergunta. Então assim, eu acho que seria isso, ó. E assim, e aí passa também pela questão do recomeçar e do perdão, né? Então eu acho que perdoar não é voltar a ser o que era antes, né? Mas eu acho que a grande questão do perdoar a gente fala assim, você tem que perdoar com você, né? Tudo bem, a gente perdoa com a gente, mas a relação com o outro, eu acho que só melhora se o outro de fato reconhecer que o que ele fez não foi legal. Uma coisa é você fazer algo comigo e eu vou me trabalhar para eu ficar bem em relação àquilo. Agora, se você não reconhece que aquilo não foi legal, eu não vou continuar investindo as fichas em você. Verdade. Né? Então, Pra quê? e aí eu tenho que aceitar também você com o jeito que você é. Então, eu digo assim, ó, a pessoa está se mostrando dessa forma, né? Então, se tu quer ficar com ela, tu tem que saber que essa é a forma de funcionamento. Com isso eu não estou dizendo que a pessoa não possa mudar. Mas assim, mudar não é ser outra pessoa, é ser quem se é. Quando a gente faz terapia, a gente não faz terapia para poder, porque eu quero ser assim. Não, eu faço terapia para eu me conhecer, me respeitar e ser quem de fato eu sou. Dentro daquilo também, trabalhando algumas coisas que eu gostaria de lapidar, mas esse trabalhar tem que ser uma escolha minha, não pode ser, né? É verdade. Eu acho assim, tem que ser uma coisa minha, né? Você falou tudo, porque faz com que a gente pense e se inspire, né? Eu não consigo muito imaginar alguém se fala assim, eu amo fulano e aí eu quero que ele seja assim, assim, assim. Eu falei assim, mas então tu não ama fulano, porque se ele não é essa pessoa, quem tu ama então? Né? Porque a pessoa que você está descrevendo não é a que ele é. E aí você diz que ama, então você ama a ideia que você fez de fulano. Você não ama fulano. Realizou na cabeça. Porque assim, quem ama deixa livre, para que o outro possa ser quem ele é. Também não concordo. aprisiona, sabe? Concordo total. Então, pelo outro, a gente faz, mas não pode ser sempre. Sim, Porque sempre, aí você tem que se anular, é verdade. né? Ótimos, mas assim, a psicologia ótimos. tem Nossa, muitas ótimos. vertentes, né? Nossa, foi muitos ensinamentos aqui agora. E eu acho engraçado, porque assim, viver é fácil e difícil, né? Muito difícil. Mas pra que tem que acabou? Mas quando você faz terapia, por isso que eu digo assim, quando você faz terapia, viver não é tão difícil. Porque você não se. O que te faz sofrer, sabe o que é? É o que você não tem domínio, normalmente. Aí você sofre Ou porque que fulano não lhe aceita. Você Ou que quer sofre. dominar tudo. Se você olhar, normalmente a maioria dos sofrimentos tem a ver com o externo. Aí vamos dizer, uma pessoa vai pra terapia por quê? Porque o filho bebe. Sim, o filho é que bebe, não é você que bebe. Mas isso traz sofrimento, porque você cria uma expectativa naquele filho, naquela relação, entendeu? Então, quando você trabalha as suas limitações, claro que você fica sentido se alguém está com
uma questão mais delicada. Você gostaria que seu filho fosse bem-sucedido, né? Que ele tratasse bem as pessoas, que ele fosse querido. Mas a gente está falando na esfera do ideal, né? Mas a gente tem que saber assim, eu cuido de mim e o que eu posso ajudar você, eu ajudo, mas a minha felicidade não pode estar em você também ser feliz. Sim. Né? Minha felicidade independe, no meu entendimento, do que aconteça de mal para mim. Eu tenho que ter dentro de mim que eu tenho um movimento para ser feliz, para encontrar alternativa e a consciência de que em qualquer situação que eu estiver, eu vou fazer o melhor por mim. E sabe que tem uma coisa que eu digo assim, quem vai estar com você? Quem você tem certeza que vai estar com você no último dia da sua vida? Quem você acha que você pode contar? Mas diz aí, por exemplo, hoje, na tua vida, quem você acha, né? De todas as pessoas que você se relaciona, quem você tem, assim, a certeza, assim, não, essa pessoa hoje, na minha vida, se fosse o último dia da minha vida, eu podia contar com ela. Quem seria essa pessoa? Minha mãe. Você pode morrer aqui agora. E ela não está aqui. Então a certeza que você tem é com você mesmo. É verdade. Portanto, Aí não me fala se eu te orar. pois é. Portanto, a gente tem que desenvolver uma amizade com a gente. Porque na hora do desespero, se você estiver sozinho, você vai dizer, calma, respira, entende? Então a gente tem que ter uma relação de amor com a gente mesmo. É verdade. Sem ser narciso. Sei o quê? Sem ser narciso, né? Não. Narciso, né? Eu sou mais linda, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, né? Eu entendi incenso. Aí eu, ok. Não, sem ser narciso, assim, né? De se achar, mas é gostar. Gostar. De si, sabe? Ter carinho por si. E isso é possível quando a gente cuida da gente, né? As pessoas têm uma ideia, por exemplo, com filho, né? Filho lá dentro da barriga. Aí já amo meu filho. Não. Ali não é. Você ama a ideia. Pronto, eu acho que agora não. Pra finalizar. Bom, gente, esse foi o Tarrasamos Juntos no carro. E eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, foi encantador, assim, conversar contigo. E, tipo, eu amei. Vou querer de novo a gente, mais uma vez, tá? Como minha convidada. Essa foi a minha primeira. E aí... Ok, foi ótimo também passear na cidade. Quem não conhece Aracaju também, né? E é sempre bom poder falar das relações humanas, né? De uma forma leve, tranquila, né? Sim. Porque é assim que a vida tem que ser. Leve, tranquila. Quando ela é pesada, a gente não consegue realizar o que a gente gostaria, né? Tem que ser leve. Tem que ser Já tô me sentindo muito leve. pesada, né? Porque uma lágrimazinha aqui, mas do que pese que eu tô emocionada, porque tô gostando, mas é uma alergia assim. Bom, obrigado. Prazer, viu? Igualmente. Eu adorei, Conhecer né? também. E parabéns por fazer esse trabalho de poder levar o cotidiano, né? Esse trabalho de levar o cotidiano, um cotidiano leve também para as pessoas. Então essa coisa que eu trago da leveza, eu sinto também, né? Nesse desejo seu de poder levar leveza às pessoas. Que as pessoas possam visualizar a vida de uma outra forma, né? Sem querer encaixar, né? É uma outra forma de ver a vida, de ver as coisas. O importante é que, seja qual for o caminho que a gente escolha, que esse caminho ele nos faça bem e não seja desinteressante para o outro também, né? Que seja a sua forma de ver a vida. Por que as pessoas às vezes se incomodam pelo jeito do outro, né? Sim, verdade. Né? Cada um é livre para viver como assim deseja viver. E é assim que a gente vai ser feliz. A felicidade está em a gente poder realizar os nossos desejos. É verdade. Né? Que possamos realizar os desejos. Porque a gente veio no mundo, eu acho, que para ser feliz. Né?
acho que se existe céu, esse céu é aqui mesmo, gente. Que já é aqui mesmo. Que vai A ser gente tem que depois. aproveitar a vida. Como eu disse na estante, que a vida é um só. Né? A gente às vezes trabalha tanto e esquece de viver. E aí, no final dela, e aí? Mas essa questão que você traz, assim, a gente trabalha tanto e tal. Mas tem pessoas que às vezes viver pra ela é isso também, né? Tudo bem também. É verdade. Né? Tem pessoas que às vezes elas se sentem bem, elas são felizes com aquilo, né? Então, Eu mesmo me sinto tão bem assim, sabe? Trabalhando assim, fazendo o que eu gosto. Que tipo, eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Eu tenho que estar em movimento e criando, né? Então. a certeza que a gente tem é o agora, né? O agora é a certeza, né? Se a gente vai ter outras vidas ou não, dessas certezas, né? Então eu acho que vamos fazer dessa vida o melhor possível, né? A nível de viver. Porque caixão não tem gaveta. Ainda bem, tu já pensou, as pessoas às vezes são tão apegadas a dinheiro e caixão não tem gaveta. Imagina se tivesse. Como é que seria esse mundo, né? É verdade. Elas vivem como se elas nunca fossem morrer, né? Quando que na verdade a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce, né? Todo dia a gente vai avançando, mas né? Que faz parte da vida também, né? É um processo. Um processo. E me fez assim ficar pensativo. Isso aí. E eu tenho certeza que todo mundo aí vai ficar pensativo também. Pois é, eu amei. E a senhora tem muito assim conhecimento. E eu fiquei assim. Tá vendo que não é que é legal aquela coisa, né? Da espontaneidade, né? Da gente poder ter a espontaneidade como leque, né? Uma vida mais simples, né? Às vezes pessoas falam assim no celular, por exemplo, né? Eu não tenho muito essa coisa eu vivo a vida e eu não tenho muito aquela coisa de viver em dois mundos, né? Eu vivo o mundo que eu consigo viver da melhor forma que é possível viver. Então eu não tenho muitos embates, né? E nem um mundo oculto, por exemplo, né? Então eu procuro o máximo possível assumir a vida da forma como ela é, com os seus erros e acertos, para que ela seja mais leve para mim, porque senão a gente fica se segurando naquilo que a gente não consegue. Se não deu certo, aí eu paro, penso, como é que eu posso me organizar? Devo insistir, não devo? E a vida que segue, não fico me martirizando muito não, sabe? Que pior é ficar martelando. E o erro faz parte da vida, né? Quem erra é quem tá buscando encontrar, né? Uma vez, não sei se dá tempo, mas uma vez... Tomara que não desligue. Uma vez uma paciente chegou no consultório, ela, né, já tem muitos anos isso. E aí ela disse assim, eu acho que eu não dou para casamento, já casei 7 vezes, eu acho que eu vou desistir. Eu falei assim, mas que bom que você está tentando, nem sei que se você tivesse no primeiro, amargurada, você está buscando. E isso é muito digno, né? Isso é uma coisa muito boa, né? E ela, faz sentido, né? Então tem que estar buscando. Tem que estar buscando, a energia, quantas tentativas foi até descobrir a lâmpada, né? E tal. É verdade. Né? A gente não fica parado. Resistência. Tem um ditado que diz assim, tem uma música que eu não me lembro de quem que é, né? Mas que um herói se revela justamente quando parece que tudo está perdido e ele encontra forças para lutar, né? Não tem uma música que fala a respeito disso. Então eu acho que é por aí, a gente tem que encontrar resistência. Todos nós temos um gerador de energia dentro de nós. Às vezes ele está adafado, congelado, seja lá qual for o nome que dê, mas a energia está dentro de nós, que a gente não encontrou aquele filetinho que libera essa energia e a gente consegue realizar um monte de coisas interessantes na vida. É verdade. Né? Pois é isso. Beijo grande aí para todos. Né? E como diz, né? Vamos junto. Obrigado, gente. Obrigado.
Tamo junto. Obrigada, tchau.